Bom dia, queridos amigos. É uma grande alegria estar aqui no dia de hoje. Muito obrigada pela oportunidade que o nosso mestre querido possa nos iluminar, envolver a todos nós, para que o dia de hoje possa ser um dia também de muito conhecimento e de muito amor. Eu gostaria, neste primeiro momento, de parabenizar a Federação Espírita Amazonense pela realização deste evento. Nós sabemos o quão desafiador é realmente reunir tantos corações para que esse trabalho possa ser executado com tamanho êxito e maestria. Mais de 400 voluntários das nossas casas espíritas aqui estão, com tanta dedicação, com tanto amor, onde nós percebemos sorrisos e olhares fraternos. E isso certamente nos alegra o coração e faz com que a nossa presença aqui se torne ainda melhor. Mas eu gostaria também de agradecer imensamente pelo convite que a mim foi feito para aqui estar hoje ao lado de cada um de vocês. É o meu primeiro congresso com essa magnitude. Já tivemos a honra de participar de outros eventos menores, mas um evento como esse é o meu primeiro. Então vocês podem imaginar a nossa alegria e também a nossa responsabilidade para aqui estar, dando o nosso melhor, não apenas por vocês, porque vocês merecem o nosso melhor, mas por Jesus. É por Ele que nós estamos aqui. Ele é o nosso roteiro de amor e Ele merece o que de melhor nós podemos ofertar. E por isso, eu peço a Ele que possa estar com todos nós, para que possa realmente todos nós sentirmos a presença do Mestre ao nosso lado. E que alegria, meus amigos, podermos falar da missão dos Espíritas, da nossa missão. O que será que o Mestre espera de nós? Nas nossas reflexões de hoje, vamos abordar dentro desta temática 4 temas principais, onde nós poderemos refletir sobre a missão dos Espíritas. Inicialmente falaremos da nossa missão individual. Será que nós temos uma missão individual junto à doutrina espírita, junto a Jesus? No segundo momento, falaremos sobre a missão coletiva dos espíritas. Nós estamos inseridos numa coletividade e temos para com ela uma missão também. Falaremos ainda sobre a missão do Brasil e dentro desta linha abordaremos também a missão do nosso Estado, a missão daqueles que aqui estão. Por que será que nascemos na região amazônica? E por fim, mas não menos importante, falaremos no 4º ponto sobre a nossa missão do futuro. Qual a missão espírita? Qual a missão futura dos espíritas? Vocês já se perguntaram sobre isso? Pois é, vamos ter a oportunidade de falar sobre isso também. Iniciando sobre a missão, então, individual, nós vamos trazer 2 perguntas de O Livro dos Espíritos que nos trazem o norte para que nós possamos refletir sobre isso. É a pergunta 115 e a pergunta 129. A pergunta 115 inicia perguntando exatamente se os espíritos foram criados maus ou bons. E ali, então, a doutrina espírita vai nos dizer
que os espíritos foram criados simples e ignorantes, como nós sabemos, simples, sem conhecimento, simples, sem virtudes ou defeitos, na neutralidade. E ignorantes, sim, sem conhecimento. Mas que cada um tem uma missão. Cada um de nós tem um trabalho a ser realizado. E ainda diz que em função dessa nossa missão, ela pode ser realizada de uma forma agradável, sem ser para nós uma expiação, aceitando-a de bom grado, ou pode ser realmente dolorosa. E na pergunta 129, vem perguntando exatamente se os anjos já chegaram à perfeição, já passaram por todos os graus da escala evolutiva. E os espíritos dizem, sim, eles já passaram por todos os graus, mas alguns chegaram de forma tranquila, sem reclamar, aceitando adequadamente a sua missão. E outros nem tanto. E o que é que isso tem a ver conosco quando nós estamos falando de missão? Tudo. Porque Jesus, quando aqui esteve conosco, após a sua ressurreição, ele esteve presente conosco, nós sabemos. E ele se mostrou lá no cenáculo, que segundo a tradição cristã foi o local onde foi realizada a última ceia. Ele se mostrou aos apóstolos. Eles ali estavam com medo, receosos dos judeus. E Jesus ali se fez presente e veio acalentar o coração dos seus apóstolos. E ele disse, naquele momento, está lá no Evangelho de João, capítulo 20, versículo 21. Ele disse, assim como meu Pai me enviou, eu também vos envio. E naquele momento que fazia Jesus, ele estava realizando um convite. Na verdade, ele estava comissionando, dando-lhes uma tarefa, um compromisso para realizar após a sua ida, para que eles pudessem continuar o trabalho que ele havia feito. Naquele momento, Jesus então estava autorizando os seus apóstolos a realizarem, a divulgarem o Evangelho em seu nome. Mas esse convite, meus amores, não foi feito apenas para os apóstolos. Ele é feito todos os dias para nós. Jesus, quando disse, eu também vos envio, ele estava falando ao coração de cada um de nós, para que nós pudéssemos então nos colocar com a mesma entrega, com o mesmo amor, com a mesma dedicação ao trabalho do Cristo. E ele fez esse convite há mais de 2000 anos. E nós precisamos nos lembrar que esse convite, ele está sendo todos os dias reforçado para cada um de nós. Então vem o livro dos Espíritos, vem a espiritualidade nos dizer, cada um de nós tem uma missão individual a ser dada por Deus, para que nós possamos então alcançar a perfeição. Através da perfeição que será alcançada, um dia nós conseguiremos verdadeiramente ser felizes. E talvez você esteja se perguntando, qual seria a minha missão individual? Porque se ela há, como eu posso saber qual ela é? Como eu posso saber que eu estou no caminho certo ou errado? Vejam, a missão de todos nós, individualmente ou em coletividade, é vivenciarmos a lei de Deus, é amarmos, é praticarmos o Evangelho em nossas vidas, em pensamentos, palavras e ações. Todavia, para que nós possamos alcançar essa meta, que é a meta de todos os espíritos,
para que nós possamos alcançar a perfeição. Cada um de nós tem mecanismos, instrumentos, talentos diferenciados, mas para chegarmos à mesma meta. Exemplo, eu vou citar aqui apenas alguns exemplos de missões pessoais que nos auxiliam a chegar na grande meta. Por exemplo, a missão que eu denominei de consolador. Como assim? Não existem aquelas pessoas que todos nós conhecemos, que são as pessoas que nós procuramos quando o nosso coraçãozinho não está tão bem? Aquelas pessoas que sabem nos consolar, aquelas pessoas que sabem dizer uma palavra que alivia a nossa dor, que nos fortalece o espírito e que nos anima a alma. Essa pessoa está exercendo a sua missão individual e ela não está vivenciando o amor e fazendo o bem? Certamente que sim. Mas nós podemos citar, por exemplo, a missão do trabalhador social espírita. E eu cito como exemplo o trabalho belíssimo que nós tivemos a oportunidade de presenciar aqui no nosso evento. Lembremos do Andrei falando tão lindamente da Fraternidade Sem Fronteiras. Um trabalho social que procura promover a igualdade e a justiça social, auxiliando os necessitados, aliviando a dor do próximo. Ali é a missão desse trabalho maravilhoso e a missão, talvez, de muitos corações. É ali onde eles foram chamados a servir. Mas nós podemos citar também a missão do artista inspirado. Meus amores, como não dizer que os artistas promovem o amor? Nós que estamos desde o início do evento sendo presenteados pelo trabalho belíssimo de tantos artistas. Na música, na dança, no teatro, na arte, nas pinturas mediúnicas. Meus amores, o que é isso senão a prática, o desenvolvimento, o estímulo do amor em nossos corações? Está ali a missão desses corações também. Podemos citar a missão do educador, facilitador espiritual. Aquelas pessoas que se colocam à disposição para facilitar o entendimento acerca da vida, para nos ajudarem na compreensão do propósito da nossa existência, na compreensão e na vivência dos princípios éticos. E como exemplo desses missionários individuais, podemos citar Susana Simões, que de forma tão linda aqui nos presenteou, onde ela disse que ela ficou semanas se debruçando sobre o estudo do Evangelho, para que ela pudesse concatenar as ideias da melhor maneira para nos transmitir. Isso é entrega, isso é responsabilidade, porque não é necessariamente o tamanho da minha missão. Se uma missão que envolve a coletividade ou uma missão que esteja restrita ao âmbito do meu lar. É como eu realizo a missão que me cabe. Com amor, com verdade, com entrega, com responsabilidade. De que adianta governar um país como Hitler e levá-lo à guerra e ao desamor? Então é como nós desempenhamos a nossa tarefa. E ela tão lindamente disse, se ficar, não sei se amanhã tantas pessoas veem uma palestra e no dia seguinte não lembram mais de nada. Se ficar alguma coisa, já ficamos felizes. E eu posso aqui dizer que eu tive a honra de conhecer a Susana presencialmente e conhecê-la palestrando no evento espírita
que nós tivemos aqui em 2018. E a Suzana é incrível. Ela é realmente maravilhosa. Ela, até hoje, eu lembro das palavras da Suzana, que certamente marcaram os nossos corações. Ela foi aplaudida de pé. E eu nunca esqueço o que ela disse, que nós precisamos aprender a abraçar os nossos erros e imperfeições. Não no sentido de que nós devemos querer estar ao lado dos erros, não. Mas no sentido de que nós devemos olhar para eles com amor, compreendê-los, procurar entendê-los, para que nós possamos nos trabalhar. Ao invés de nos culparmos, que nós possamos nos entender. E até hoje as palavras dela estão gravadas em meu coração. Mas podemos citar também como exemplo de educador espiritual, espírita, o professor Jorge Elahá. Que mente incrível! Quando eu tive a oportunidade em Curitiba de tomar um café com ele, eu tive a honra de conhecer a sua esposa, Sâmia. Ela disse: professor Jorge Elahá está sempre estudando. Se ele está numa fila, ele está ali estudando, lendo, adquirindo conhecimento. Para quê? Para que ele possa vir aqui com todo o seu conhecimento, nos transmitir, nos ensinar e nos auxiliar. Quando eu tenho uma dúvida sobre algum tema, eu penso, eu vou ver o que o professor disse sobre isso. É difícil nós procurarmos um tema dentro da doutrina espírita que o professor Jorge Elahá não tem abordado. Nós podemos citar ainda o nosso querido adoutro Haroldo Dutra Dias, poliglota, estudou o aramaico, grego, hebraico, para que ele pudesse nos ofertar o Novo Testamento da forma mais pura, da forma mais verídica, para que nós pudéssemos estudar o Evangelho do Mestre sem adulterações. Entrega, dedicação, amor. Nossa gratidão a esses queridos missionários individuais é a sua tarefa. Mas nós temos ainda aqueles que são bons para resolver, mediar conflitos, seja na família, seja no ambiente social. Temos aqueles que se dedicam a cuidar dos animais e da natureza. Temos aqueles que se dedicam a apoiar e acolher os desencarnados que sofrem, que trabalham nas reuniões mediúnicas, acolhendo, amparando e dando esperança a esses corações. Há aqueles que trabalham no apoio ao desenvolvimento familiar, que estão ali unindo, auxiliando, amparando, fortalecendo os seus entes queridos. São apenas alguns exemplos singelos de missões individuais. Todos nós as temos, precisamos apenas fazer com amor e verdadeiramente a elas nos dedicar. Mas vamos adentrar na nossa missão coletiva, porque não tem como nós exercermos uma missão individual. Ninguém cresce sozinho. A caminhada é nossa, é individual. Mas nós estamos inseridos no meio, porque nós jamais poderemos ser felizes quando o nosso irmão chorar. Quando eu vir uma lágrima no rosto do meu irmão. Então nós temos uma missão coletiva também, está lá no Livro dos Espíritos, na pergunta 132, onde pergunta ali qual o objetivo da encarnação dos espíritos. E a espiritualidade nos diz então, fazê-los chegar à perfeição. Para uns é expiação, para outros é missão. Mas tem também um segundo objetivo, que é pôr o espírito em condições de suportar a parte que lhe cabe na obra da criação. Nós, a ação dos seres encarnados, dos seres corpóreos,
é necessária a marcha do universo. Nós, juntos, concorremos com a obra geral da criação. E tem que ser assim, para que nós possamos desenvolver a fraternidade, o amor, a solidariedade. Tudo se encaixa em sincronia perfeita. Como nós dissemos, jamais seremos felizes sozinhos. E por isso nós estamos caminhando juntos, sempre para que o nosso orbe, para que nós possamos ser mais felizes. E quando nós adentramos no Evangelho segundo o Espiritismo, a obra que nós estamos homenageando, lá no capítulo 20, que fala dos trabalhadores da última hora, no item 4, fala da missão dos espíritos. E essa dos espíritas, e esse item ele é muito interessante, porque ele vem nos trazendo um alerta. Ele diz: não percebeis a tempestade que se aproxima, que promoverá a transformação do mundo velho, que dará lugar ao mundo novo, um mundo de justiça e de amor. Ele diz: o que tu tens feito da tua vida? Tu és e foste convidado pelo Cristo para ser um trabalhador, para ser um guerreiro, para ser um seareiro do Mestre. Esquece, deixa de lado as tuas ocupações fúteis, os trabalhos inúteis, os trabalhos que não concorrem para o objetivo maior da tua criação. Somos ali chamados como novos discípulos, como Jesus nos disse aos apóstolos: eu também vos envio. Nós precisamos trabalhar para combatermos a injustiça, combatermos a materialidade, o materialismo que só nos afasta de Deus e do nosso propósito maior. Nós aqui estamos para levarmos palavras de esperança e conforto aos corações. Nós recebemos a confiança divina. Ele acredita em cada um de nós, e nós, quando formos ver a missão do Brasil, vamos entender isso de uma forma muito linda. Nós precisamos agir como verdadeiros espíritas. Os verdadeiros espíritas são aqueles que conhecem muito, não apenas, mas aqueles que vivem muito, que lembram que nasceram para servir ao Pai, e aqui estamos para amar, para sermos caridosos, para vivenciarmos o amor. Jesus continua todos os dias nos chamando e nos conclamando. Não esqueçamos que nós trabalhamos para Ele, não para nós. Andrei, de forma muito bela, rica, nos falou: cuidado com o ego, cuidado com os cargos, cuidado com a vaidade, cuidado, porque quando tu chegares na hora de prestar as tuas contas, te será perguntado quantas lágrimas enxugaste, quanto amor distribuíste, o quão boa tu foste. Que não nos esqueçamos da missão do Brasil, que é a nossa missão. No livro Evangelho, que estamos homenageando, tudo isso fica muito claro. Mas se nós tivermos um pouco de dúvidas ainda, possamos visitar a obra Brasil, Coração do Mundo, Pátria do Evangelho, escrita por Francisco Cândido Xavier, pelo Espírito Humberto de Campos. Lá, não sei se todos tiveram a oportunidade de ler, me permitam fazer apenas contar um pouquinho da história, para que nós possamos entender a magnitude e a grandiosidade da nossa missão. Jesus, diz a obra, Jesus veio visitar o nosso orbe. Lá, segundo a obra, no último quarto do século XIV, ou seja, a partir de 1375.
E quando ele visitava ali o continente europeu, que ele veio verificar como estava a vivência do seu evangelho, ele se entristeceu, porque ele via que nós, a humanidade, seguia no erro, vivendo para o mundo e pelo mundo. Diz lá que do último missionário que ele havia enviado, Francisco de Assis, só as tradições de caridade e bondade haviam ficado, mas que nós já tínhamos nos debruçado, deixado que as nossas paixões tomassem conta de nós. E ali ele, entristecido, conversando com Eliu, que era o responsável pela parte sociológica do nosso orbe, ele disse assim: Senhor, por que então não vamos buscar outros continentes, áreas novas? Vamos levar o teu evangelho a outros lugares, Senhor, puros ainda, não contaminados pela materialidade, como o continente europeu, onde os continentes que existiam, não só o europeu, os demais também. E aí eles vêm, Eliu traz Jesus para ver o continente americano. E Jesus fica tão feliz quando ele vê. E aí eu vou ler, porque eu não conseguiria retratar com fidelidade as palavras de Jesus. E quando ele vê, então ele diz que para cá seria transplantada a árvore do seu evangelho. E ele nos disse assim: para esta terra maravilhosa e bendita, ouçam com atenção, palavras de Jesus. Para esta terra maravilhosa e bendita, será transplantada a árvore do meu evangelho, de piedade e de amor. Aproveitaremos o elemento simples de bondade, o coração fraternal dos habitantes destas terras novas, referindo-se aos indígenas, e mais tarde ordenarei a reencarnação de muitos espíritos já purificados no sentimento da humildade e da mansidão, referindo-se aos escravos que para cá viriam. Entre as raças oprimidas e sofredoras das regiões africanas, para formarmos o pedestal de solidariedade do povo fraterno, que aqui florescerá. No futuro, a fim de exaltar o meu evangelho nos séculos gloriosos do porvir, aqui Eliu, sob a luz misericordiosa das estrelas da cruz, ficará localizado o coração do mundo. E aí então, a partir desse momento, Eliu reencarna como infante de Sagres, para que ele pudesse ajudar ali em Portugal, como filho do rei, da rainha, príncipe, para trabalhar exatamente no desbravamento dos mares, para que o nosso continente americano pudesse ser descoberto. Ele desencarnou em 1460, mas ele estava junto à orbe, trabalhou muito enquanto estava encarnado para que isso fosse possível. E ele, desencarnado, estava ali ao lado de Cabral. Cabral saiu para ir às Índias, mas ele, durante os sonhos, ele tinha sonhos. Eles diz o livro que eles utilizaram toda a possibilidade mediúnica de Cabral para que ele pudesse, durante os sonhos, buscar a nova terra, mudar a rota, não ir para as Índias, buscar o novo continente. E aí, assim acontece, ele descobre o novo continente, a espiritualidade fica tão feliz, com certeza, quanto investimento. E quando, então, ele descobre o Brasil e estão todos ali muito felizes, Eliu coloca para Jesus a sua preocupação de que o nosso continente fosse dividido, perdesse terra. Tantos países, em função das guerras, perderam áreas territoriais e ele ficou preocupado que isso acontecesse. Já perceberam que o Brasil tem a forma próxima de um coração? E aí Jesus, naquele momento, a partir das palavras de Eliu,
ele diz o seguinte: tenho que ler de novo. Preparem os corações. Olhem as palavras de Jesus, que incrível. Eliú afasta essas preocupações e receios inúteis. A região do Cruzeiro, onde se realizará a epopeia do meu evangelho, estará, antes de tudo, ligada eternamente ao meu coração. As injunções políticas terão nela atividades secundárias, porque acima de todas as coisas, em seu solo santificado e exuberante, estará o sinal da fraternidade universal, unindo todos os espíritos. Sobre a sua volumosa extensão, pairará constantemente o signo da minha assistência compassiva e a mão prestigiosa e potentíssima de Deus pousará sobre a terra de minha cruz, com infinita misericórdia. E aí ele ainda diz mais um pouquinho e ele finaliza: antes de o estar ao dos homens, conectado aos homens, é isso que ele quer dizer, é ao meu coração que ela se encontra ligada para sempre. Não é de emocionar, não é de fazer com que nós nos sintamos privilegiados e que nós queiramos fazer tudo o que nós pudermos para sermos verdadeiros trabalhadores do Cristo. Somos então o resultado de 3 raças. Eu não comentei, mas a terceira raça eram os degredados, aqueles que eram então expulsos dos seus países em função de crimes e para cá vieram. E é interessante que quando nós estamos vendo essas 3 raças, nós vemos 3 raças. Eu vou até usar o termo que está na obra. Diz o seguinte: a alma do povo brasileiro é a flor amorosa de 3 raças tristes. Os indígenas são os puros de coração. Os africanos, os que choram. E os degredados, os que têm fome e sede de justiça. As bem-aventuranças são para eles, as bem-aventuranças são para nós. Porque bem-aventurados os puros de coração, porque verão a Deus. Bem-aventurados os que choram, pois serão consolados. Bem-aventurados os que têm fome e sede de justiça, pois serão saciados. Nós somos um povo simples, sentimental, solidário e amigo. Nós, como vocês tiveram a oportunidade de perceber no vídeo, que fala das nossas terras, nós aqui estamos também com uma razão. Nós aqui, imersos nessa natureza. Vocês sabiam, com certeza vocês sabiam, que a natureza favorece a espiritualidade, que a natureza favorece o desenvolvimento do amor, da fraternidade, como nós, que somos agraciados com a floresta amazônica, não reconhecermos a presença divina em nossas vidas a nos conduzir. Isso estimula, favorece a fraternidade e o amor. E nós somos, o povo brasileiro é um povo tão acolhedor. Podem falar tudo do Brasil, tudo que não seja bom, mas tem algo que eles não podem dizer. Que nós não abraçamos, não somos calorosos, não somos amigos. As pessoas chegam ao Brasil e nos encontram, mesmo com os nossos sofrimentos, sorrindo. Nós temos essa personalidade, porque somos simples, fruto de simplicidade, de sentimento, de solidariedade,
de amizade, nada de separativismo. Não é isso que nós buscamos. Então, que nós possamos, louvando o trabalho dos nossos predecessores, como vimos, os trabalhos daqueles que iniciaram aqui nas nossas terras, mas hoje nós somos aqueles que estamos dando continuidade e precisamos dar, porque essa responsabilidade é nossa também. Mas para que nós possamos ainda refletir mais um pouco, vamos nos encaminhando para o final das nossas reflexões, falando sobre a missão futura dos espíritas. E aqui nesse momento, eu mais uma vez gostaria de saudar e parabenizar o professor Jorge Elahá. Porque as palavras que agora eu irei proferir, eu as ouvi dele. E elas são tão maravilhosas que eu gostaria de compartilhar com vocês. Meus queridos, todos nós sabemos que o Brasil é o país, certamente, onde a doutrina espírita é mais estudada, é mais conhecida, é mais difundida. E para quê? Por que o Brasil tem a oportunidade de estudar, de conhecer tão profundamente a doutrina espírita? O professor Jorge Elahá usou um termo que eu achei muito bom. O Brasil é a universidade da alma. Aqui no Brasil nós fazemos graduação, mestrado, doutorado e pós-doutorado em espiritismo. E para quê? Para nós sermos exilados do orbe quando ele estiver caminhando para o mundo de regeneração? Não. Nós estamos sim sendo preparados e muito bem preparados, mas para o amanhã. Para que nós possamos renascer. Só que dessa vez não concentrados na universidade da alma, para que nós possamos ser espalhados pelo orbe, para que nós sejamos um pontinho de luz onde quer que nós estejamos. Muitos nascerão fora do Brasil e nascerão, inclusive, fora do meio religioso, para que possam, onde estiverem, humanizar as ciências, levando o conhecimento, ora adquirido, para outros corações. Muitos ainda nascerão também fora do Brasil, dentro do meio religioso, mas não da doutrina espírita, para que possa exatamente unir as religiões, unir os credos, baseados nos fundamentos da verdade universal. Outros ainda nascerão fora do Brasil também, mas com as ideias inatas do Espiritismo, para que possam ser os melhores tradutores da doutrina, junto às ciências, junto ao direito, junto às organizações sociais, junto a qualquer lugar onde estejam inseridos, onde nós sejamos inseridos, porque estamos sendo preparados para isso. Alguns, claro, nascerão no Brasil, não tanto quanto agora, mas também haverá aqueles que aqui nascerão, e não dentro do movimento espírita, exatamente para que, através desse conhecimento, possam levar a outras religiões, às ciências, enfim, junto à filosofia, onde estiverem, possam levar o conhecimento adquirido. E um outro número menor nascerá no Brasil e dentro do Espiritismo, para que possa dar continuidade ao movimento espírita. E essa mensagem é consoladora demais, porque nós ficamos tão preocupados se seremos exilados, se não seremos, se nós já nos encontramos em condições de permanecermos na terra. Nós, se fizermos do nosso dia sempre uma oportunidade para amar, se nós nos esforçarmos todos os dias para vivenciarmos o amor, sim,
nós vamos ficar aqui. E para que nós possamos finalizar, eu pediria mais uma vez que nós pudéssemos lembrar de Jesus. E Ele nos garante que nós temos todas as condições de ficar. Nós ouvimos as palavras do Mestre se referindo ao nosso Brasil. E Ele, antes de ser crucificado, ali também no cenáculo, junto aos apóstolos, na última ceia, Ele nos disse, está lá no Evangelho de João, capítulo 16, versículo 33. Ele disse, tenham bom ânimo, eu venci o mundo. Naquele momento, então, que Ele ia se despedir materialmente de nós, que Ele sabia todas as dificuldades, todas as lutas, todas as dores que nós iríamos passar. Ele disse, tenha bom ânimo, eu venci o mundo, eu contigo estarei sempre, jamais te abandonarei. Porque enquanto houver uma lágrima sobre a terra, eu ali e eu aqui estarei. Por mais que nós soframos, por mais que nós tenhamos dores e dificuldades, por mais que nós nos sintamos às vezes enfraquecidos, seguremos forte na mão de Jesus. Jamais o percamos de vista. Tenhamos a certeza de que com Ele só há um caminho, a vitória. E com Ele nós seguiremos e conseguiremos com certeza ajudar o nosso orbe. E finalizo, meus queridos amigos, eu sempre gosto de finalizar com uma poesia. Eu preparei uma poesia para vocês, de nossa autoria, exatamente, chamada Missão dos Espíritas. Mas o meu coração pede que eu finalize de outra forma. Então, seguindo o chamado do meu coração, eu vou finalizar com algumas palavras que são minhas, mas com certeza são de muitos de nós, para Jesus. E são elas. Jesus, vou respirar um pouquinho só, tá? Jesus, Mestre querido, o Senhor sabe o quanto eu luto para vencer a mim mesma, o quanto entendo que sem o verdadeiro amor jamais cumprirei o meu propósito neste plano. Tu sabes que acordo praticamente todos os dias para lhe servir, para ser tudo aquilo que o Senhor espera de mim. Perdoe-me às vezes que o decepciono. Muito obrigada pela compreensão, pelo colo e por todo o amor que recebo. Amo você, Jesus. Nasci para lhe servir, que por onde eu passar, eu possa deixar um rastro de bondade, alegria e amor. E que nesse rastro eles possam ver não a minha, mas a tua face, Jesus. Muito obrigada e me desculpem a emoção.